webinar da FUNEP. Então, a FUNEP vem inovando aí nesse período de pandemia, onde estamos nos redescobrindo enquanto profissionais da educação, até no uso das plataformas. Então, nossos parabéns, né? Desde já, nossos parabéns à instituição FUNEP, à FUNEP, pela ousadia do bem em promover um trabalho tão bacana e aberto para todos os públicos, né? Então, nós somos gratos em participar desse trabalho aí da FUNEP. Meu nome é Edmara, eu sou docente do curso de Pedagogia na FUNEP. Hoje estou com vocês na mediação, né, desse encontro, Alfabetização, Apontamentos da Política Nacional de Alfabetização e da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Nós temos também hoje a parceria do professor César Paes. César, muito obrigada. O César vai nos ajudar aí com a questão tecnológica, né, da plataforma do Meet. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar as perguntas no chat, né, para a gente fazer um encontro bem bacana no sentido de ser participativo e fazer uma reflexão bem pontual, né, sobre esse tema. E nós temos a honra de receber a professora doutora Miriam Buzetti. Miriam, seja muito bem-vinda, né? Você já esteve na segunda para ministrar um outro tema. Miriam. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Miriam. Acho que César quer pontuar alguma coisa. César está em 3 palestras. Está nos ajudando aí com a plataforma em 3 palestras. Não, Mara, pode continuar. Fique à vontade. Miriam, seja bem-vinda. Bom, obrigada. Quero agradecer, então, a professora Edmar, professor César, pela oportunidade, a todos que estão aqui presentes, para esse nosso bate-papo. Acho que a gente pode chamar assim, né, de um bate-papo que a gente vai ter sobre o assunto de hoje. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai dividir, então, a nossa conversa em 2 blocos, né? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Alfabetização, e depois a gente conversa um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, com olhar na questão também da alfabetização, tá bom? Então, para a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês alguns trechos da política, então vou colocar aqui o PowerPoint para a gente ir acompanhando. Então, a política, Edmar, qualquer coisa você pode me interrompendo, tá bom? Fica à vontade. Imagina, fica à vontade. A política, ela foi publicada no ano passado e ela foi escrita em colaboração com os técnicos do MEC, em parceria com alguns especialistas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, ela tem contribuição de professores especialistas na área. Quem são esses? Por exemplo, o professor Fernando Capovilla, da USP de São Paulo. Então, é uma reflexão, ela traz alguns apontamentos e algumas questões sobre a alfabetização. Ela não é uma ordem, não é um item obrigatório, mas é um direcionamento utilizado pelo Ministério da Educação atualmente. Então, a política, ela traz alguns pontos que ela pretende atingir, né? Então, qual é o objetivo principal, por que ela foi pensada, por que ela foi elaborada. Então, os pontos principais que ela traz para a gente trazer aqui na nossa conversa também são esses 3, né? Então, o primeiro, que é a alfabetização no Brasil, deverá basear-se em evidências científicas. Então, esse é um diferencial que eu queria destacar aqui com vocês hoje, que toda a introdução dessa política, depois eu mando o link para vocês terem acesso à política no chat. Toda a introdução dela, ela é fundamentada em pesquisas. Então, pesquisas recentes, atuais, e que conversam com
com outros países, principalmente. Então, ela traz evidências científicas. O segundo ponto é que ela traz definições precisas, o que possibilita um debate sério sobre políticas de alfabetização. Então, baseado nessas pesquisas, né, nessa teoria, nessa fundamentação teórica que a política traz, ela traz algumas orientações, algumas direções, algumas diretrizes para ajudar no processo da alfabetização das nossas crianças. E o terceiro ponto é respeito aos entes federativos, adesão voluntária, literácia e numerácia, a centralidade do papel da família na alfabetização, fundamentos da ciência cognitiva, alfabetização como instrumento de superação de vulnerabilidade social. Então, aqui são alguns pontos que é apresentado nessa política. Então, ela não é um item obrigatório, tanto que se a gente for conversar com alguns professores das séries iniciais, muitos nem têm conhecimento dessa política, infelizmente, né? Não sabe que existe, para que existe, como que ela é organizada. Além da questão da alfabetização, do ensino da leitura e da escrita, ela traz também uma parte falando sobre o letramento matemático, né? Então, a numerácia, né? A aprendizagem, o processo de aprendizagem da matemática, que assim como na leitura e assim como na escrita, na matemática também é um processo e também tem uma fundamentação nesse processo. Então, essa política também traz uma introdução sobre isso. Ela valoriza a questão da família, tanto que o MEC tem até divulgado algumas propagandas falando da importância da família, da leitura da família, da participação da família no letramento, nesse sentido. Toda a sua fundamentação teórica é evidente que é pautada nas ciências cognitivas, na psicologia cognitiva. Então, ela não deixa margem para dúvidas, né? Então, se segue uma corrente mais construtivista, uma corrente tradicional, uma corrente, enfim, ela não deixa dúvidas, ela traz explícito que toda a introdução é pautada na psicologia cognitiva. E aí mostra que a alfabetização é um instrumento de superação da vulnerabilidade social, né? Então, a importância de se aprender a ler e escrever, o quanto esse processo está comprometido no nosso país, principalmente em relação aos rendimentos nas avaliações externas, né, nas avaliações do MEC, do IDEB, enfim, né, e o quanto a gente precisa avançar ainda em relação a isso. Então, esses são alguns pontos principais que fundamentam essa política. Vamos lá. Uma das partes da introdução dessa política, ela traz os dados das avaliações. Então, a política, depois, se vocês quiserem acessar a política e olhar com calma, ela traz desde os dados do ensino fundamental, nas séries iniciais, até os dados mais específicos na área da leitura, na área da escrita e na alfabetização de jovens e adultos. Então, aqui eu trouxe só um dos dados para a gente visualizar o caminho que segue essa política, que é o dado da avaliação da ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é aplicado nas crianças de segundo ano. Então, aqui é dividido, né, pela questão da leitura, da escrita e da matemática, e o desempenho desses nossos alunos nessas habilidades. Então, aí na discussão desses dados ao longo da política, eles demonstram que o quanto está defasado o desempenho, principalmente das escolas públicas do nosso país, em relação ao que a Unesco, o que é a política de alfabetização, o que as metas da educação espera para o desempenho dos nossos alunos. Então, eles justificam, em cima desses dados, a importância dessa política e a importância de práticas baseadas em evidências científicas. Por isso que eles trazem aí na sua introdução a questão da psicologia cognitiva, como se fosse a fundamentação teórica e baseado na ciência. Então, uma boa parte da introdução da Política Nacional de Alfabetização é definindo o que é alfabetização. Porque no país, a gente tem
muitas definições, né? Se a gente for pegar diferentes correntes teóricas, diferentes estudiosos, né? A gente encontra esse conceito um pouco quebrado, né? Um pouco segmentado. Porque se a gente pegar, por exemplo, esse conceito nos Estados Unidos, a gente encontra para ele a palavra literacy, né? Literação, né? E que lá nos Estados Unidos, se a gente for pegar a sua definição, é a questão do domínio do código e da sua utilização desse código em realidade do cotidiano, na sociedade, enfim, né? Aqui no país, se a gente pegar algumas definições, principalmente em publicações dos anos 90, a gente encontra dois conceitos, né? A alfabetização como um sistema, um ensino mecânico, um ensino desconecto, né? Sem conexão com a realidade, sem situações reais, que é mecanizado, né? Que é somente a questão da codificação e decodificação. E a gente encontra o conceito de letramento, né? Que é a utilização do código numa realidade do aluno, que tem um significado, que modifique o seu dia a dia, o seu envolvimento nas atividades reais, né? Então, na política, eles trazem justamente isso, né? Que a alfabetização é esse todo. Então, para que eu consiga utilizar a leitura numa situação real do cotidiano, eu preciso dominar o código. Então, eu tenho que ter um tempo da escolarização, eu tenho que ter um tempo de ensino mais sistematizado para que a criança consiga aprender esse código com acurácia, né, com propriedade, e utilizar depois esse código na situação real, né? Então, o que ela traz aqui com base na ciência cognitiva da leitura, define a alfabetização como o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, né? Então, eles trazem essa contextualização do que é a alfabetização e se fundamentam na ciência cognitiva. Então, eles deixam isso bem evidente. E aí, o que é diferente de todas as outras publicações do MEC, né, principalmente, é que eles trazem a evidência e a importância de que se trabalhe na educação, no ensino formal, a questão da decodificação e da codificação. Então, ela traz que nos primeiros anos do ensino fundamental, essa é a prioridade do ensino, da prática docente, e é o princípio do processo de alfabetização. Então, aprender a ler e aprender a escrever, né? Se eu não faço esse processo, eu não chego na fluência e eu não utilizo isso numa realidade do meu dia a dia, do meu cotidiano, enfim, né? Então, ela fundamenta e ela justifica a importância de se trabalhar essa codificação e essa decodificação. E aí ela traz que muitas vezes a gente nem reflete muito sobre isso, né? Mas que ensinar a ler exige algumas habilidades e ensinar a escrever exigem outras habilidades. Então, a leitura ela é separada da escrita. Tanto que muitas vezes a gente pergunta ao professor, o que o aluno aprende primeiro, a ler ou a escrever? Muitos professores não sabem responder isso, né? Não tem, assim, um raciocínio baseado, né? Um raciocínio coerente, um raciocínio justificado sobre isso. Então, primeiro, numa criança que não tem nenhum transtorno, deficiência ou dificuldade, primeiro acontece a leitura, para depois acontecer a escrita, né? Então, tudo isso lá traz a fundamentação. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento dessa política, desse processo, para a gente justificar e fundamentar a nossa prática na sala de aula. Porque muitas vezes a gente faz algumas coisas na sala de aula e não sabe nem porquê, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, peguei uma turma de segundo ano, e aí, buscando algumas atividades para trabalhar com os meus alunos, eu conversando com a professora da sala do lado, com a colega do lado, que tipo de atividade você trabalha com os seus alunos? Eu trabalho bastante separação de sílaba. Então vou dar isso também. Eu falei, quando eu era criança, né, quando eu estudava, eu fazia separação de sílabas, então vou dar também, né? Aí passava lá, separação de sílabas. Até que um dia eu parei e falei, mas por que eu preciso dar separação de sílabas? Né? Por que eu preciso passar a separar sílabas para os alunos? Então é isso que falta um pouco na nossa prática docente,
né? Por que eu vou dar separação de sílabas? Porque o nosso sistema, ele é alfabético, então se tem até um método, né, de silabação, um método que é baseado nas famílias silábicas, por exemplo, né? Se eu ensino a partir das famílias silábicas, eu estou ensinando a partir de sílabas, né? Então, isso favorece a aprendizagem da criança. E a gente fala silabando, né? Então, se eu falar, por exemplo, a palavra bola, eu consigo falar bola, né? Então, isso faz parte do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, eu preciso perguntar o porquê que eu trabalho as atividades, né? Por que, por exemplo, na educação infantil eu preciso trabalhar a rima? Né? Então, eu preciso trabalhar com parlenda, com musiquinha, com cantiga. Por que será que é exigido tanto? Em qualquer lugar que você for, tem esse tipo de atividade, né? De parlenda, de cantiga. Por que isso é importante? Algum motivo tem. Né? Então, a gente precisa se perguntar mais esse porquê, né? E sair um pouquinho da questão só da metodologia, mas entender um pouquinho do processo da aprendizagem da criança e do que ela precisa de fato, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou ler para vocês, só para a gente deixar bem evidente essa parte. Então, a ciência cognitiva da leitura afirma que, ao contrário do que supõem certas teorias, a aprendizagem da leitura e da escrita não é natural nem espontânea. Não se aprende a ler como se aprende a falar. A leitura e a escrita precisam ser ensinadas de modo explícito e sistemático. Evidencia que afeta diretamente a pessoa que ensina. Por isso, os professores também estão entre os principais beneficiados desse ramo da ciência. Então, a todo momento a política fala sobre isso, que principalmente nos anos iniciais, no primeiro e no segundo ano, a questão da aprendizagem, todo o conteúdo, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser explícito e sistemático. Então, estou ensinando a criança a formação de frase, isso precisa ser muito sistematizado, porque a nossa fala é de um jeito e a nossa escrita é de outro, né? Então, tudo isso eu preciso pensar. Esse né que a gente fala, a gente não escreve. Aqui eu estou falando tudo junto, mas na hora que eu vou escrever, eu preciso separar, né? Fazer a segmentação. Então, tudo isso tem que ser ensinado. E eu preciso entender que a criança passa por todas essas questões. Né? Às vezes a gente quer dar uma atividade que chega no objetivo final, mas esquece de pensar no processo. Então, isso é importante. E aí, o que a psicologia cognitiva vem mostrar pra gente é que o nosso cérebro, ele não foi feito para que a gente faça a leitura, né? Para que a gente faça essa questão da decodificação. Então, ao longo dos anos, né, dos milhares de anos aí, ele foi se adaptando e se ajustando a isso. Então, foi uma habilidade que nós adquirimos historicamente. Então, essa é uma habilidade que cada ser humano, que cada pessoa também precisa ser ensinada sistematicamente. Então, a questão da leitura não consegue, claro, uma criança que tem uma superdotação ou uma habilidade mais evidenciada em relação a isso, tudo bem. Mas, fora isso, a criança não consegue aprender a ler sozinha. Então, é necessário esse ensino explícito e sistemático. Uma coisa que é legal desse documento é que ele traz maneiras que a gente pode trabalhar nas salas de aula e qual é a diferença disso. Então, aqui eu trouxe só uma parte para exemplificar para vocês. Por exemplo, às vezes a gente esquece de pensar assim, né? Estou trabalhando leitura na sala de aula, vou trabalhar um texto, aí a gente fala assim para as crianças, vamos fazer a leitura coletiva. Então, cada aluno vai ler um trechinho da história. Então, tipo, a leitura daquele aluno que está fazendo em voz alta, né, que está ali participando com a leitura em voz alta, é diferente da leitura daquele aluno que está fazendo uma leitura silenciosa. Porque quando eu leio em voz alta, por exemplo, vou ler em voz alta aqui, né, a predição é a maneira mais simples de ler palavras. Então, todo o meu esforço, ele está sendo dedicado à minha decodificação. Então, eu estou me esforçando para que a minha leitura seja compreensível por vocês. E muitas vezes é aquela situação assim, né? Tipo, eu fiz a leitura, então a predição é a maneira mais simples de ler palavras. E alguém pergunta assim, o que você acabou de ler? Putz, não sei, peraí, deixa eu ler de novo, né? Por que acontece isso? Porque eu gastei toda a minha memória de trabalho, toda a minha dedicação, meu esforço, para fazer uma leitura compreensível para o ouvinte. E esqueci de pensar um pouquinho, não deu tempo de chegar até
a minha compreensão, né? Isso acontece com as crianças também. Então, isso faz toda a diferença na nossa prática na sala de aula. Então, se eu tenho um aluno, por exemplo, que tem dificuldade na compreensão, talvez se eu pedir para ele fazer uma leitura silenciosa, favoreça mais a sua compreensão do que se ele fizer uma leitura em voz alta. Porque se eu der um tempo aqui agora para vocês, ó, gente, vamos ler essa tela aqui e depois a gente volta a conversar. Então, esse tempo que eu vou dar para vocês fazerem essa leitura silenciosa, vocês vão tentar entender o que vocês estão lendo. Então, não vai ter a questão da exigência, da preocupação de fazer uma leitura correta, mas o foco maior vai ser a compreensão. Então, isso faz toda a diferença. Então, na introdução, ela traz alguns apontamentos de como a gente pode agir pedagogicamente na sala de aula. E aí ela mostra o processo que acontece isso. Então, aqui, maneiras de ler palavras, por exemplo, ela mostra que a criança pode fazer uma leitura da palavra por predição, por analogia, por decodificação, ou um reconhecimento automático. Então, é aquela criança que está lá no primeiro e no segundo aninho, que ela começa a ler, por exemplo, a palavra bola. Ela vai lá, reconhece o bo, vai falar bo, aí ela não sabe o lá, por exemplo, então ela fala boca, que tipo, é a primeira palavra que vem na cabecinha dela. Né? Ou então ela associa, né, a escrita que é parecida com uma outra palavra e aí ela tenta adivinhar. Ou ela vai letrinha por letrinha, né? Aquela criança que vai ler. Então, a palavra bola, ela fica A, B, U, bo, o L, o A, lá, bola. A tia é bola, né? A professora é bola. Então, aí ela vai para uma rota mais fonológica, né? Mais fazendo a decodificação, grafema, fonema, um por um, né? Ou então ela bate o olho e fala, isso aí é bola, é muito fácil ler essa palavra. Então, tem várias maneiras que as crianças fazem a leitura, nós adultos também, e que faz diferença depois no processo, somente da fluência ou da compreensão, e enfim, então isso a política traz bastante detalhado sobre isso. Uma outra coisa que é super legal na apresentação dessa política é o processo da aprendizagem, né? Então, ele traz essa imagem aqui, no meio do documento, que mostra o que é importante a criança conhecer, o que é importante o professor trabalhar, e principalmente, como vocês podem ir reparando aí, que essas habilidades que são trabalhadas ao longo da formação do aluno, elas vão se entrelaçando, e aí ela fala que cada vez mais estratégico e cada vez mais automático. Então, quanto mais eu trabalho essas atividades, mais elas se interiorizam, né? Mais o aluno tem prática nessas atividades e elas se tornam automáticas e isso vai ficando mais rápido e fluente, né? Então, é um afunilamento de todas essas habilidades que estão aqui na base que torna a leitura e a escrita fluente e compreensível, né? Então, aqui ela traz o que é importante o professor trabalhar. Vou dar um destaque para vocês aqui só nessa parte de baixo, do amarelo. Aí depois, quem tiver interesse, vocês podem consultar a parte ali do azulzinho, que tem toda a explicação no documento também. Mas por que eu quero dar o interesse aqui nessa parte de baixo? Que fala da consciência fonológica, da decodificação e do reconhecimento automático. Porque são as habilidades preditoras para a alfabetização. O que acontece na alfabetização no nosso país? Até os anos 2000, mais ou menos, principalmente, né, a gente tinha muita discussão na nossa literatura, né, com os pesquisadores da área, sobre o como eu vou alfabetizar. Então, qual é o melhor método, né, qual é o melhor procedimento, a melhor didática, né, então, se tinha muita discussão de método, de qual método era melhor. Nos últimos anos, principalmente aí com a evolução da psicologia cognitiva, a gente pensa mais no como a criança aprende. Então, essa é a diferença da questão entre qual o método, qual o procedimento e do como a minha criança aprende para eu poder fazer o meu planejamento, o meu plano de ensino. Então, se eu tenho uma criança que tem um baixo desempenho acadêmico, se eu tenho uma criança que está lá no 3º ano e ainda não sabe ler e escrever, se eu penso através da linha de raciocínio do como a minha criança aprende, fica mais fácil eu avaliar essa criança e eu identificar qual é a dificuldade que essa criança apresenta, né? Então, aqui nesses quadrinhos amarelos,
a gente tem as habilidades que são preditoras para a alfabetização. Então, habilidades que são fundamentais, necessárias no processo inicial da alfabetização, que é a consciência fonológica. E quando a gente fala de consciência fonológica, não estamos falando somente de correspondência grafema-fonema, mas a questão de rima, de aliteração e de manipulação silábica, que são fundamentais na fase inicial da alfabetização. A questão da decodificação, já encontrei muitos alunos, sou professora do ensino fundamental, esse ano estou com uma turma de 3º ano, faz 12 anos que eu dou aula no ensino fundamental na rede pública. Já encontrei muitos alunos que chegaram no 3º e 4º ano sem reconhecer todas as letras do alfabeto. Então, às vezes eu perguntava qual era a letra e eles confundiam, então simplesmente não sabiam qual era a letra. Porque muitas vezes o professor na sala de aula trabalha muito memorização, né? Então, a gente vai trabalhar o alfabeto, todo dia a gente trabalha o alfabeto. O professor coloca lá o cabeçalho, né, a data, o dia, e aí o aluno copia o alfabeto na ordem, né? A, B, C, D. Isso não é trabalhar o alfabeto, né? Trabalhar o alfabeto é trabalhar as letras embaralhadas, é trabalhar as letras em outro contexto, é trabalhar com alfabeto móvel, não é a memorização da ordem, né, da segmentação ali, mas é o reconhecimento de fato das letras, né? E o reconhecimento automático de palavras. Então, é a questão do vocabulário. O vocabulário é fundamental, né? Porque se eu estou lendo um texto, vamos imaginar nós aqui, imagino que a maioria de vocês, ou todos, sejam da área da educação. Então, se a gente pega um texto da área da física, da medicina, enfim, um texto que não é da nossa área, a nossa leitura vai ser diferente se a gente pegar um texto que é da área da educação. Porque muitas palavras, ou vocabulário, nós não conhecemos. Então, a gente precisa parar para buscar um dicionário, precisa parar para ler de novo aquele trecho para ver se a gente compreende. E isso acontece com as crianças também. Então, quanto mais vocabulário elas tiverem, melhor vai ser a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Então, esse reconhecimento automático é isso, né? É a criança ter acesso e conhecimento e domínio de um bom vocabulário. Bom, além disso, o documento traz algumas coisas que são evidências científicas no mundo todo, que é fundamental na fase inicial da alfabetização. Então, são alguns pressupostos e algumas colocações que os parâmetros curriculares nacionais não apresentavam, por exemplo, né? Então, aqui eles trazem detalhadamente, aqui trouxe só uma amostra para vocês, mas lá no documento eles justificam cada uma dessas habilidades. Então, o alfabeto, a consciência fonológica, a nomeação automática rápida. Se a gente pegar, por exemplo, os nossos cursos de formação inicial de professor, né, os nossos cursos de pedagogia, nas disciplinas de metodologia de ensino de alfabetização nas séries iniciais, enfim, né? Tem, assim, para ser redundante e enfatizar, né, certeza absoluta que a grande maioria não tem nas suas referências a questão da nomeação automática rápida. Poucos professores sabem o que é isso, né, que é a habilidade de nomear rapidamente uma sequência aleatória de letras ou dígitos. Então, isso é uma habilidade fundamental na aprendizagem da leitura e da escrita. Por quê? Porque essa nomeação, ela utiliza a mesma circuitaria neurológica de uma leitura. Então, o mesmo processo que meu cérebro utiliza para fazer a leitura de uma palavra, ele utiliza nessa nomeação automática rápida. Então, isso é fundamental. E esse documento traz isso, e ele explica detalhado o que é isso. A escrita, ou escrita de nome, né? Então, a habilidade de escrever pedindo letras isoladas, ou o próprio nome, o nome dos objetos da sala, enfim. E a memória fonológica, né? Então, são habilidades que o documento traz como importantes. E aí ele traz um guarda-chuvinha, né? Que é para a gente visualizar e deixar guardadinho na nossa caixa aí de professor, né? Então, o que envolve a alfabetização de acordo com essa política? A consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, o vocabulário, a fluência e leitura oral, a compreensão de textos e a produção da escrita, né? Então, se a gente pegar esse guarda-chuvinha aqui, se a gente pegar essa figura e pensar no nosso plano de ensino, muitas vezes a gente não contempla todas essas habilidades. Então, aí a gente pode ajudar a aumentar o número da dificuldade de aprendizagem dos nossos alunos,
né? Porque se são habilidades que são fundamentais no processo da alfabetização e a gente não oferece um ensino estruturado e sistemático, provavelmente a criança não irá aprender. A não ser que a criança não tenha ali nenhuma dificuldade, nenhum transtorno e tenha bastante estímulo em relação à família, ao ambiente, ao meio que ela está inserido e que ela tenha iniciativa, né? Senão a dificuldade vai ser muito grande. Como, por exemplo, na questão de rima, né? É comum a gente encontrar alunos no segundo e no terceiro ano que tem dificuldade na produção de rima, né? Então você fala, fala para mim uma palavra que rima com janela. A minoria consegue responder, né? Muitos não conseguem fazer essa produção. Por quê? Para produzir rima eu preciso ter vocabulário. E aí, então, para ter um vocabulário, eu preciso ter uma boa oralidade, eu preciso ter um bom contato com histórias, então eu preciso do estímulo ali que alguém faça essa leitura para mim, que ou me ofereça o livro impresso, ou me ofereça o material que tenha o vocabulário para eu atingir isso. Então, são habilidades que a gente precisa contemplar ali diariamente no nosso plano de ensino, quando a gente fala de alfabetização. Então, um pouco da política que eu queria apresentar para vocês é isso, né? Que a política ela está fundamentada na psicologia cognitiva e que ela traz essa fundamentação e ela traz muito forte essa questão da prática baseada em evidência científica, né? O que a gente escuta muito o MEC falar hoje, mas que na academia, né, no meio acadêmico, já é um pedido que vinha muito forte dos professores, dos pesquisadores da área, que no país a gente precisa parar de tentar ficar reinventando a roda, né? Que muitas vezes a roda já está inventada, é só a gente ir lá e colocar isso em prática. Né? Então a gente precisa buscar essa informação, esse conhecimento, fazer essa ligação, né, de fato, entre a academia, entre a pesquisa e a nossa prática na sala de aula. Muitas vezes a gente produz excelentes pesquisas na faculdade, excelentes trabalhos, e que ficam presos lá na biblioteca da faculdade. Então, a gente precisa transcender esses muros das universidades e chegar até a sala de aula. Sobre a política, alguma questão, alguma dúvida, Edmara? É um documento claro, né? E, como você mesma disse, já era algo esperado, a questão de trazer a ciência e dar nomes, né? Não ser algo fantasioso, né? Então, o que é alfabetização e como ela pode ser organizada, né? Em sala de aula. E a ideia é de se pensar, claro, não excluindo a questão dos métodos, mas de pensar no processo, né? Então, isso, nessa questão, o documento também deixa muito claro, mas isso mesmo. Pessoal, alguém tem pergunta? A Miriam está postando o link. Isso, postei o link para vocês no chat. A Mônica está perguntando se todas as escolas têm esse documento, têm acesso a esse documento, Miriam. O documento está na página do MEC. Todos os diretores e coordenadores das instituições sabem que esse documento existe, mas não é um item obrigatório e provavelmente a gente não vai encontrar esse documento impresso na coordenação, por exemplo. Né? Então, é um documento que todo mundo tem acesso, eu coloquei o link aqui para vocês acessarem depois, mas não é um item obrigatório dentro da unidade escolar, infelizmente. Ele foi divulgado, né? Tivemos um trabalho de divulgação do MEC aí do documento, mas não teve uma divulgação tão ampla assim. Então fica no portal mesmo do MEC, e aí tem esses momentos, né? Que a FUNEP está proporcionando de discutir sobre esse documento, que é ainda uma novidade para os profissionais da educação dos anos iniciais, mas que precisa ser discutido, né? A questão tanto da prática, e a Miriam vem com essa fala, que é muito bacana, porque a Miriam tem experiência de sala de aula, então não é uma reflexão pautada apenas na teoria, tem uma reflexão
teórica e prática de como isso acontece, né? Então, muito bom, Miriam. Obrigada. A questão, assim, da política é que, apesar dela ter essa fundamentação científica, né, ela é fruto, como já falo, da política, né? É uma questão política. Então, infelizmente, na educação, assim, no Brasil como um todo, a gente às vezes tem alguns certos preconceitos, vamos colocar assim, entre aspas, em relação a essa questão política, né? É muito, muito forte, né? Assim, essa questão direita e esquerda, né? E a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho do bem maior ou da questão principal ali que a gente tá envolvido, né? Então, se eu pegasse uma publicação que saiu no governo atual, então eu não vou nem ter acesso porque eu não sou a favor do governo atual, né? Mas não é isso, é uma questão de direcionamento para um trabalho na área pedagógica, na área educacional, e se a gente está envolvido nisso, a gente tem que ter o conhecimento, né? E aí, se ela tem um embasamento, né, como ela mostra a questão da evidência científica, tem a participação dos especialistas, a gente tem que levar em consideração, sim, é fundamental. A Mônica está dizendo que deveria ser obrigatório em todas as escolas o uso da política. Eu concordo, Mônica. Porque, assim, ó, gente, vamos pensar juntos, né? Poucos cursos de formação inicial oferecem ao professor oportunidade de aprendizagem sobre o processo da alfabetização, né? Sobre o como a criança aprende a ler e escrever. Então, a gente discute muito na academia, nas séries iniciais, as metodologias, né? A questão do letramento, a questão da importância. Hoje se tem bastante discussão em relação ao BNCC, mas poucos professores têm conhecimento do como, né? E isso é fundamental a gente entender como a nossa criança aprende a ler e escrever. Como que eu quero que a minha criança chegue até a compreensão da leitura, se eu não sei que ela passa pela decodificação e pela fluência até chegar na compreensão? Como que acontece esse processo, né? Então, acho que Isso. a questão do processo aí é muito importante, né? É fundamental. De se pensar em o que eu estou trabalhando em sala de aula. Eu estou trabalhando porque eu observei alguém trabalhando, porque eu tenho uma base científica para isso, né, de estudo, ou eu realmente penso, faço a minha reflexão, meu plano de ensino, meu plano de ações, ele é pautado na ideia de quem são os alunos, o que eu ensino, para que eu ensino e para quem eu ensino, né? Essa construção desse pensamento no planejamento do professor que a política propõe é muito bacana. É isso aí mesmo. É porque a gente tem um índice de alunos com baixo desempenho acadêmico no nosso país muito grande, né? E como a gente conversou na segunda-feira, né? Muitas vezes o professor não sabe se a criança tem uma deficiência, se ela tem um transtorno, ou se é só uma dificuldade. E aí essa criança vai passando de ano e essa defasagem vai aumentando cada vez mais, porque ninguém consegue dar conta. Se a gente pegar nosso plano de ensino hoje, por exemplo, um plano de ensino no professor de terceiro ano, quarto ano, é muito grande para ele ficar preocupado e preso em questões de alfabetização, por exemplo, que era uma demanda de primeiro e de segundo ano. E aí ele acaba fazendo vista grossa ou acaba passando por cima de uma criança que ainda está na fase de alfabetização porque não tem noção do processo, né? Infelizmente. Mais alguma colocação? A Mônica, né, tá bem interativa, o pessoal pode interagir também, né? Então, a Mônica está dizendo que se fosse obrigatório o nível de alfabetização no Brasil, seria muito, muito melhor, né? Então, é o que a Miriam disse, né? E eu, assim, sou muito positiva, Miriam, e colegas presentes, né? Eu sou muito positiva, acredito que o documento, assim como a Miriam disse, independente de direita, esquerda, o documento vem ao encontro, né, do que nós estávamos precisando no processo de alfabetização do nosso país, e as pesquisas não nos deixam, né,
mentir. E então eu acredito que nós estamos aí em um caminho de boas construções. Eu acho que mais do que nunca a gente está no momento de reconhecimento da ciência, né? Diante Sim, dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós só estamos ainda em isolamento social porque não tem uma cura ainda, né? Então, os olhares estão todos em cima da ciência, aguardando uma vacina, aguardando um remédio, né? E cada vez que tem um avanço ou que tem alguma indicação de que alguém encontrou a resposta, todo mundo olha, né? Então, tá todo mundo esperando a ciência resolver a situação atual, né? Então, na educação também é assim, né? A gente precisa se apropriar da ciência. Afinal, a pedagogia é a ciência da educação, né? Então, a gente precisa fazer ciência nas salas de aula, né? Ser pesquisador. Somos mais do que qualquer um pesquisadores, porque cada criança é única, cada situação é única, né? E a gente precisa incorporar realmente isso. isso aí. Podemos continuar? Sim, Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês de novo, para a gente começar. o pessoal que não fez perguntas, é, ou que está esperando a Miriam falar um pouco da BNCC para depois fazer essa junção, também fique à vontade, acho que pode perguntar depois, a Miriam pode voltar novamente no documento da política, né, Miriam? A gente pode fazer Sim, esses claro. combinados aí. Surgiu alguma dúvida aí, manda aqui no chat. A hora que a gente tiver um tempinho, eu não vou interromper a Miriam, mas a gente faz depois para ela. Combinado. Então, vamos lá. A BNCC, então, né, a famosa. Vou focar somente na parte da alfabetização também, porque senão a gente ia ficar falando aqui até meia-noite, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que a BNCC traz nessa parte. Só para a gente contextualizar, então, o que é, né? Então, é um documento que define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver da educação infantil ao ensino médio e está organizado em competências e habilidades. Então, a gente precisa ter claro isso, né? Que a base, ela é um documento de referência, é como o nome já fala, né? Uma base. Então, a proposta dela é que, tipo, o país todo tome esse documento como referência e, a partir daí, construa o seu currículo, né? Então, ela traz as habilidades e as competências que são esperadas para todos os estudantes a nível nacional. Então, o que a base entende como competência? Ela entende que é um desenvolvimento pleno do estudante. A competência indica para o professor o que deve ser ensinado, bem como o objetivo de se aprender determinado conteúdo. E a habilidade? Está relacionada às aptidões e às estratégias que a criança deverá desenvolver e que são essenciais para o desenvolvimento das competências. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender bem a diferença entre competência e habilidade. Vamos imaginar uma pessoa que está tirando CNH, a pessoa está tirando carta, né? Então, vai aprender a dirigir um carro. Quando nós estamos lá na autoescola, né, que a gente está fazendo as aulas práticas, o instrutor, ele nos ensina, ele nos apresenta todos os detalhes. Então, pisou na embreagem, coloca a primeira, vai tirando o pé devagarzinho da embreagem, vai acelerando, acabou de acelerar, coloca o pé de novo na embreagem, tira o pé do acelerador, coloca a segunda, olha no retrovisor, cuidado com a direção, enfim, né? Tudo isso são habilidades que são necessárias para a gente dirigir, né? Então, o domínio da embreagem, o domínio do câmbio, a questão de olhar nos espelhos, né, no retrovisor, a questão de ter a noção da direção, tudo isso são habilidades. Quando eu consigo dominar todas essas habilidades, eu me torno um motorista competente. Eu sou um motorista que não pensa mais. Na hora que a gente vê, por exemplo, faz 10 anos que eu tirei carta, né? Eu não penso mais. Na hora que eu vejo, o câmbio já está na quinta marcha, já nem vi que já chegou lá, né? Então, ainda mais se a gente tiver um carro com câmbio automático, né? E a gente vai que vai, né? Então, essa questão da fluência, né? Desse processo, o processo são as habilidades. Então, por exemplo, para leitura. Então, para que eu seja um leitor fluente, para que eu seja um leitor de domínio, o que eu preciso para a leitura? Então,
tudo que eu preciso para que eu consiga ler com fluência e com destreza são habilidades. E o ato da leitura, o leitor, é a competência, né? Então, essa é a diferença entre competência e habilidade. Aí, a base traz, né, na introdução, as 10 competências gerais para o documento, para a educação, e em cima de cada área, de cada linha de matemática, português, enfim, ela traz as competências necessárias para aquelas áreas e para os anos. Então, a gente vai se centrar somente nos anos iniciais na língua portuguesa. Então, para assegurar o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular da BNCC traz um conjunto de habilidades que se relacionam com diferentes objetos do conhecimento. Então, a base, ela traz nesse esquema. Então, a gente tem aqui a questão da prática, o objetivo e qual é a habilidade. Então, essa parte aqui das habilidades é o que a gente vai desenvolver no nosso plano de ensino, né? Então, no ano 2017, 2018, 2019, principalmente 2018 e 2019, foi o período que o MEC estabeleceu para que as secretarias, né, as unidades de ensino, elas se organizassem para adaptar e adequar o seu plano de ensino, o seu plano escolar, a sua política pedagógica, em cima da BNCC. E o ano de 2020, o ano letivo 2020 vigente, é o ano de colocar efetivamente a BNCC em prática. Então, esse ano já era para todas as redes de ensino estarem com o seu plano adequado e em diálogo, em sintonia com a BNCC. Então, é importante que os professores eles acessam a BNCC para que, em cima desse documento, eles façam o seu plano de ensino. Porque aqui ela traz todas as habilidades. Então, tem essas referências. Tanto que quem trabalha com livro didático já deve ter reparado que os livros didáticos eles foram todos adaptados e eles trazem esse código de referência, né? Então, o EF é do ensino fundamental, aqui é o código do objeto, aqui é a matéria, então, língua portuguesa, e aqui é o código da habilidade. Então, ela vai trazendo por ano, então, primeiro, segundo, depois embaixo tem o conteúdo específico do terceiro, do quarto e do quinto. A maioria das habilidades do primeiro e do segundo estão juntas, né? O que muda é que, às vezes, aqui no segundo ano tem algum aprofundamento, acrescenta algum outro detalhe, mas a maioria das habilidades do primeiro e do segundo ano estão juntas. Por quê? Porque, de acordo com a BNCC, o processo de alfabetização é para acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, diferente do que estava lá no parâmetro curricular nacional, que eram nos 3 primeiros anos, e que traz também a LDB, de acordo com a BNCC, é até o final do segundo ano, para no terceiro ano já colocar em prática a fluência e a compreensão. Então, toda a parte de codificação e decodificação, a base pede que aconteça nos 2 primeiros anos. Então, aquela parte que a gente comentou lá, que a gente conversou, da Política Nacional de Alfabetização, do ensino sistemático, do ensino explícito, né, da questão de trabalhar a consciência fonológica, a fluência, o alfabeto, a gente centra tudo isso nos 2 primeiros anos, que aí conversa um pouco com essas habilidades, como as que eu trouxe aqui de exemplo, né, então, essa primeira, reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. A segunda, ler palavras novas com precisão na decodificação. No caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Então, ela vai trazendo aqui algumas habilidades que são fundamentais nesse processo. A BNCC traz alguns apontamentos que ajudam a prática do professor e ajuda a pensar, porque, assim, as habilidades, essas habilidades que traz aqui, que eu só um exemplo, mas elas são muitas, né? Tanto que a maior crítica em relação à BNCC é a ampliação do conteúdo no currículo,
né? Alguns especialistas dizem que ela tem muito conteúdo que, principalmente, a escola pública não dá conta de toda essa proposta. Mas isso aí é uma questão polêmica e depende muito do ponto de vista das pessoas, né? E aí ela traz na sua fundamentação alguns apontamentos para os professores e que ajuda principalmente a gente a pensar em como eu posso organizar essa sequência das habilidades. Porque, por exemplo, aqui eu sei que eu preciso trabalhar essas 4 habilidades no meu primeiro ano, mas não fala que eu preciso seguir essa ordem. Então, eu preciso ler essas habilidades aqui e verificar se com aquela sala de aula que eu estou trabalhando, de acordo com o conhecimento que aqueles alunos já apresentam, não necessariamente eu preciso começar da 01, eu posso começar daqui da 02, eu posso começar a questão da correspondência fonema-grafema, que às vezes fica mais fácil para aquela turma, né, para aquela sala de aula, para a maioria daqueles alunos, então tudo depende da minha demanda. Então, aqui ela fala assim, ó, pesquisas sobre a construção da língua escrita pela criança mostram que, nesse processo, é preciso, então, de acordo com a BNCC, diferenciar desenhos, grafismos e grafemas e letras, então, símbolos e signos. Aqui a gente já vê que a base, ela não segue a mesma tendência da Política Nacional de Alfabetização. Então, ela já tem uma outra linguagem e ela já traz uma outra fundamentação, quando ela fala, por exemplo, de símbolos e de signos. Desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras, chamadas de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos, que será depois responsável pela fluência da leitura. Quando a gente fala em leitura, a Política Nacional de Alfabetização ela traz que as crianças passam por 3 etapas. Então, tem a leitura logográfica, a leitura alfabética e a leitura ortográfica. A leitura logográfica é aquela leitura que a minha criança com 3 aninhos, tipo, ela passa na frente daquele M maiúsculo amarelo e ela fala, olha lá, tia, olha, mãe, é o McDonald's. Né? Ou então ela vê aquele símbolo, o Czinho, assim, vermelho, né, com aquela fonte toda trabalhadinha ali, escrito Coca-Cola, naquele rótulo, ela olha, Coca-Cola, mas se você tirar dali, ela não reconhece a palavra Coca-Cola. Então, essa leitura do Nescau, do Omo, do M do McDonald's, é uma leitura logográfica. A segunda fase da leitura é a leitura alfabética, é aquela leitura que os professores falam que as crianças estão silabando, né, que a criança lê assim, S, A, Sa, P, U, Po, Sapo. Sapo. Né? Essa leitura do S, A, Sa é uma leitura alfabética. Então, é a segunda fase da leitura. E a terceira é a leitura fluente. Né? Essa leitura que nós fazemos aqui enquanto alfabetizados, enquanto adultos, e que compreende a questão da correspondência grafema-fonema. Então, essas são as fases. Construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão. Então, que nem eu falei na política, né? Não é somente saber A, B, C, D, é saber as letras de fato. Perceber quais sons se devem representar na escrita e como. Então, aqui ela traz um pouquinho da questão do som, mas não deixa tão evidente a questão da correspondência grafema-fonema. Construir a relação fonema-grafema, a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Então, é trabalhar com a criança que ela perceba que eu escrevo o que eu falo, que tem essa ligação direta. Perceber a sílaba e sua variedade como contexto fonológico dessa representação. Então, perceber que quando eu falo a palavra bola, eu tenho 2 sílabas. E que o mesmo bo do boca é o mesmo bo do bola. Será que é o mesmo bo mesmo? É bo, bó. Tem diferença. Bola, boca. Então, faz isso, eu preciso pensar isso no meu processo. Compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica. Que professor que sabe os fonemas? Como que eu vou colocar essas habilidades em prática se eu não sei o fonema? Né? Se eu falar assim para vocês, por exemplo, olha, eu vou falar os fonemas e vocês me falam que palavra vai formar. A, O. Poucos professores sabem fazer isso, né? Ou fazer essa
ter essa percepção fonológica, né? Ou então, tipo, b, o, u, a. Que palavra vai formar? Falei os fonemas, né? Então, a criança precisa perceber essa questão do sonzinho, né? Gente, olha o som. Tem essa letra, então é a letra S, que ela tem esse som, ó. Sabe me dizer uma palavra que começa com esse som? Ah, sapo. Isso, muito bem. E o que mais? Ah, sino. Ó, sapo e sino começa com o mesmo som. Muito bem, isso é a literação. A literação faz parte da consciência fonológica. Ah, muito bem. A BNCC não fala de consciência fonológica explicitamente, mas ela traz algumas habilidades que são importantes e que estão presentes na consciência fonológica. Outra parte importante que traz na BNCC, que muitas vezes os professores da sala regular não sabem por onde começar e os livros didáticos também não ajudam, é a questão da ordem do alfabeto, né? Ah, estou no meu primeiro ano, sou professora recém-formada e eu peguei o primeiro aninho para alfabetizar. Vou ensinar na ordem do alfabeto, vou trabalhar a família silábica e vou seguir lá. Primeiro vou trabalhar palavras com A, depois eu vou formar a família do B, Ba, Bebi, Bobu, e vou trabalhar isso aí, depois eu vou trabalhar do C, K, Cocu. Ah, espera lá, Ba, Bebi, Bobu é diferente de K, Cocu. E se eu colocar K, Q, Ki, Cocu, aí vai ficar pior ainda, né? Porque o K é o C e o A, o Q é o Q, o U e o E. Como que eu vou explicar isso para o meu aluno no primeiro aninho? Então, aqui na BNCC, ele traz algumas indicações de como a gente pode facilitar esse processo. Principalmente nessa parte aqui de cima, aqui, que a gente vê aqui essas letras, o P, o B, o T, o D, o F, o V e o K, que a base traz que são as letras na língua portuguesa do Brasil, que são as letras que só tem um fonema para esse grafema. Então, o P sempre vai ser P. Pá, P, Pi, Po, Pu. Não consigo fazer uma variação diferente disso. Assim acontece com o B, B, o T, T, o D, D, o F, o V, V e o Q, o K, K. Não tem outro jeito. Diferente, por exemplo, do R. Quantas variações de R a gente tem? Muitas, né? O professor fala, tem o R fraco, o R forte, né? Enfim. E assim por diante. Então, aqui ele traz a discussão em relação às letras. Ai, desculpa. Em relação às letras que têm outros sons. Por exemplo, o S, né? Olha quantas maneiras a gente pode representar. Pode ser o som do S, pode estar no S, no C, e assim por diante, né? Então, ela traz isso aqui. Temos até na nossa língua, a base traz, né? Letras que não têm som, como no caso do H. E a base também traz a questão do som nasal, né? Então, eu vou começar a alfabetizar pelas vogais, porque são só 5, A, I, O, U. Mas eu falo A, AN, E, I, O, ON, O, U. Né? Então, não são só 5, tem muitos, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão fonológica também, na hora da gente organizar a nossa ordem alfabética para trabalhar. A base, ela fala de habilidades, né? Então, ela traz aqui algumas habilidades que ela entende que é importante nessas séries iniciais de alfabetização. Então, de acordo com a base, compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto. Então, aquela criança que só lê um pedaço, depois ela não consegue fazer a leitura da frase como um todo, por exemplo, né? Então, a questão do fatiamento aqui, né? Então, ela traz aqui as habilidades que o documento entende como importantes nesse processo de codificação e decodificação. Isso ajuda muito. Já é um passo um pouco maior do que a gente tinha nos PCNs. Sim, já é um passo um pouco maior do que a gente tinha nos PCNs, que era uma coisa muito ampla. Mas se a gente comparar com as instruções e com as orientações
que são apresentadas na política, por exemplo, nacional de alfabetização, a gente vê que é uma coisa muito vaga, né? Por exemplo, conhecer o alfabeto. Se eu souber A, B, C, D, E, F, G, isso é conhecer o alfabeto, né? Mas é esse conhecer o alfabeto que eu preciso? Não, eu preciso que a criança saiba todas as letras do alfabeto, independente da sua ordem, né? Então, isso falta um pouquinho na base, sabe? Esse direcionamento mais aprofundado, mais direcionado para a prática do professor. Ela deixa algumas questões um pouco vagas nesse sentido. O que é importante, então? Então, por que eu propus essa nossa conversa de hoje, né? Quando a gente tem o conhecimento do processo da aprendizagem, a gente consegue olhar para essas habilidades apresentadas na base com um olhar diferente. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos das habilidades para o professor do primeiro ano. Então, a primeira ali, reconhecer o sistema de escrita alfabético como representação dos sons da fala. O segundo, reconhecer os textos versificados, rima, sonoridade, jogo de palavras, palavras e expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. Observar em poemas visuais o formato de textos na página, as ilustrações e outros efeitos visuais. São habilidades que elas são colocadas lado a lado. Então, se a gente pegar a BNCC, elas estão todas lá. Ela não me fala qual que é a mais fácil, qual que é a mais difícil, ou qual está relacionada a qual habilidade da alfabetização. Então, ela só traz as habilidades que eu preciso trabalhar. Quando eu entendo o processo, por exemplo, eu sei que antes de eu fazer a codificação e decodificação, eu preciso conhecer o código. Então, antes de começar a trabalhar a leitura e escrita, eu preciso ensinar o alfabeto. Se eu sei isso, e eu tenho essas habilidades que eu preciso trabalhar, poxa, então eu acho que fica mais fácil, né? Eu começar a trabalhar aqui com reconhecer o sistema de escrita alfabético, como representação dos sons, do que se eu começar já apresentando para a criança um texto, por exemplo. Se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, vamos imaginar que a minha criança não tem o reconhecimento da letra F. E aí eu começo trabalhando aqui com os poemas, né? Observar os poemas visuais, formato do texto. E aí eu trago o poema da Foca, do Vinícius de Moraes. E a minha criança não reconhece a letra F. Como que ela vai fazer a leitura desse texto? Né? Então, se eu tenho essa noção, essa percepção, esse conhecimento desse processo, fica mais fácil eu pensar em qual habilidade que é proposta na base que vai favorecer e ajudar na aprendizagem do meu aluno. Então, eu consigo organizar isso de uma maneira mais clara. Então, eu consigo juntar, apesar da fundamentação teórica dos 2 documentos não ser a mesma, o meu aluno é o mesmo e o meu processo é o mesmo, né? Então, as evidências científicas mostram o processo que a criança aprende a ler e escrever. Então, eu consigo pegar esse conteúdo da base e ir adequando à necessidade da minha criança. Por isso que eu trouxe a proposta da nossa discussão dos 2 documentos. Então, baseado naquilo que está lá na política, eu consigo organizar melhor e estruturar melhor o meu plano de ensino de acordo com as habilidades lá na base comum curricular. Quando a gente pensa, assim, na aprendizagem da leitura e da escrita, né, e a gente consegue organizar essas habilidades de uma maneira mais adequada, a gente diminui essa dificuldade de aprendizagem do nosso aluno, né? Então, a BNCC, ela não traz adaptações, propostas adaptadas, flexíveis, para o aluno que é público-alvo da educação especial, por exemplo, ou para o aluno que tem algum transtorno, enfim, ela traz as habilidades de uma maneira geral. Então, se eu não penso, não reflito sobre essa estrutura, sobre a organização dessas habilidades, eu posso acabar contribuindo para aumentar a dificuldade de aprendizagem do meu aluno. Então, por isso é fundamental a gente ter o conhecimento desse como, né, do como acontece a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí, então, a base, ela está pautada, né, nas competências, nas habilidades, e quando a gente fala das competências da alfabetização, então, a leitura e a escrita, a base, ela enfatiza que isso deve acontecer nos 2 anos iniciais da alfabetização. Então, as habilidades adequadas para isso estão focadas nesses 2 anos. E aí depende, então, do planejamento do professor.
Então, quais habilidades eu vou trabalhar primeiro com esse meu aluno para que ele consiga ser competente na leitura e na escrita no final do meu segundo ano. Então, isso envolve, basicamente, o trabalho do professor, né? Porque a base, ela já está aí, já está aprovada, né? Já está estruturada. Então, o que cabe ao professor é pegar essas habilidades e sistematizar isso, né? Então, é o que a política trouxe lá, né? Que a gente tem que ter um ensino sistemático, dirigido, né? Então, eu preciso pegar essas habilidades e sistematizar isso de acordo com a necessidade da minha turma, da minha sala de aula, dos meus alunos, né? Então, para que eu tenha esse ensino sistemático e explícito e dirigido, e que isso seja coerente, né? Que eu não trabalhe primeiro um texto, um conteúdo, sem que o meu aluno, por exemplo, tenha conhecimento desse vocabulário. Se eu tenho um texto lá, estou trabalhando um texto informativo com os alunos do segundo ano, mas o meu aluno não sabe, não tem o conhecimento do vocabulário daquele texto, não vai adiantar muita coisa, né? Ele não vai conseguir nem fazer a leitura e nem chegar até a compreensão. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração em sala de aula e quando a gente pensa nas habilidades propostas pela base, né? Então, o nosso trabalho enquanto professor deve ser sistemático, explícito, dirigido e coerente de acordo com o documento e com a necessidade do meu aluno. É isso, gente. Muito obrigada. Agora, acho que a gente pode abrir para as perguntas em relação à base. Muito bom. Enquanto você falava, assim, a gente, enquanto professor, né, nós vamos pensando em muitas situações, em sala, né, e até a nossa própria organização de estudos, né, de pesquisa. Até a questão da educação infantil e nesse trabalho que nós temos, claro que não se alfabetiza na educação infantil e os documentos já falam isso, né? A gente já tem conhecimento disso. Todavia, nós começamos a dar os passos em relação à alfabetização da educação infantil. Então, quando você até citou uma experiência do terceiro ano, né, que a criança não conhecia as letras, tinha conhecimento das letras. Então, daí a importância, né, desse conhecimento também, não só para os profissionais dos anos iniciais, mas para os profissionais da educação infantil também, né? Por que eu preciso trabalhar a consciência fonológica? Por que eu preciso trabalhar a rima? Por que eu preciso trabalhar a parlenda? Então, a base também propõe isso, né? Essa questão da alfabetização no sentido processual, contínuo, né? Então, acredito que isso nos ajudou a formar um vínculo maior com essas duas etapas aí da educação básica. Perfeito. A base, ela traz até na sua reflexão, na parte teórica, essa necessidade da gente aproximar a educação infantil dos anos iniciais, né? Porque como se fosse um rombo, né? Ou então um desfecho ali, né? Uma separação, uma segmentação da criança que está na educação infantil nos anos iniciais e no Fundo 2, né? Fundamental 2. Então, a gente precisa fazer isso como se fosse um processo, porque a criança não para ali, né? Não quebra essas... É uma segmentação. Criança, né? Exatamente, é a mesma criança. E aí, os estudos mostram a importância da educação infantil, principalmente em relação à alfabetização. Não é para se ter o caderno, né? A questão da escrita ali, mas é a questão das habilidades que vão ajudar depois nas séries iniciais. Então, é justamente isso, a consciência fonológica. A consciência fonológica é um trabalho lúdico, né? É um trabalho com cantigas, com parlenda, com uma roda de conversa. Esse é o trabalho com consciência fonológica, né? Eu não vou trabalhar consciência fonológica no caderno com as crianças de 4, 5 anos, né? A gente fazendo vamos falar, rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Vamos lá, gente, capitão, rima com... Eles falam, que é lúdico, né? E isso ajuda muito depois, lá no primeiro ano, faz toda a diferença, né? Então, a criança que teve uma boa educação infantil, que a professora tem consciência disso,
faz toda a diferença depois na sistematização daquele ensino que tem que ser mais dirigido. Assim como o trabalho com alfabeto, né? Eu tenho um sobrinho de 3 anos e quando eu vou lá, a gente brinca de alfabeto, né? Então, mesmo. ele tem o alfabeto móvel, e a gente, olha, esse aqui é o J do João, esse aqui é o D da Dinda, né? E aí a gente brinca, e é muito prazeroso para ele. E isso que tem que ser na educação infantil também, né? E aí, depois, no primeiro ano, faz toda a diferença. A questão da interação e da brincadeira, que são os eixos norteadores aí da educação infantil, das práticas, né? São facilmente trabalhados pelo professor. A questão do reconhecimento das letras, da identificação aleatória, né? Então, é possível fazer um trabalho pautado na interação e na brincadeira, não pré-escolarizando, né? Mas trazendo conhecimento de mundo, conhecimento científico e dando continuidade aí com os professores, dando as mãos aos professores dos anos iniciais. A gente tem algumas perguntas aqui, Miriam, vou ler para você. A Mônica está dizendo se você poderia dar... Mônica, você pode abrir o seu microfone se você quiser. O que você acha, Mônica? Pelo menos a gente já conhece seu rostinho. Cadê a Mônica? O que você prefere, Mônica? Sinaliza aí para mim na mensagem. Quem quiser fazer perguntas também, não precisa ser só pelo chat. Pode ser também abrindo o microfone, tá, gente? Ó, a Mônica, consciência fonológica é a base de quase todo o processo, não é mesmo? A consciência fonológica é uma das habilidades preditoras para a alfabetização. Então, se a gente fizer uma pesquisa hoje, pode até colocar no Google aí, né? Habilidades preditoras para a alfabetização. A consciência fonológica é uma delas. E o que a gente tem claro hoje é que dentro da consciência fonológica, a gente não tem somente a correspondência grafema-fonema, como muitas pessoas pensavam um tempo atrás, né? Antes você falava assim, professor, você trabalha com consciência fonológica? Ele responde, não trabalho com método fônico. Então, são coisas diferentes, né? O método fônico é pautado no fonema, na correspondência fonêmica, mas a consciência fonológica, ela faz parte do processo da alfabetização. Então, independente se o meu método de ensino é tradicional, ou se eu sigo mais uma teoria, uma corrente construtivista, ou se eu ensino silabando, enfim, a consciência fonológica, ela tem que ser parte do meu conteúdo, do meu plano de ensino. Então, assim como eu ensino o alfabeto, eu preciso trabalhar com consciência fonológica. Então, aí é correspondência grafema-fonema, rima, aliteração e manipulação silábica. A Mônica também pergunta, pede mais exemplos de habilidades e competências para a elaboração do plano de ensino. Em relação à alfabetização? Isso. Sim, né, Mônica? Isso. A gente tem que entender que é um processo, né? Então, hoje, se a gente procurar, por exemplo, na internet, tem alguns instrumentos que ajudam a gente a avaliar as habilidades que são preditoras para a alfabetização. Então, tem instrumentos que a gente chama que são instrumentos de rastreio, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma avaliação do nosso aluno sobre qual é a dificuldade dele, fica mais fácil a gente pensar num plano de ensino mais adequado para a minha criança. Mas eu penso, assim, no que eu preciso para que eu faça aquilo, né? Então, como eu gosto de dar um exemplo, para que eu faça uma conta de multiplicação, eu preciso conhecer a adição e eu preciso conhecer os números. Então, é um processo, né? Então, para que eu consiga, por exemplo, escrever uma frase, o que eu preciso antes? Ter noção de segmentação, ter conhecimento de palavras, ter conhecimento de sílabas e ter conhecimento de letras. Então, se eu faço uma avaliação e eu percebo onde está, de fato, a dificuldade do meu aluno, fica mais fácil. Então, pensando numa linha assim, conhecimento do alfabeto, conhecimento da sílaba, manipulação das sílabas, formação das palavras, segmentação das palavras e assim por diante. Então, aí fica mais fácil eu pensar num plano de ensino mais adequado para o meu aluno. Sim.
A Amanda está perguntando, está pedindo exemplos sobre como aproveitar as mídias tão presentes nessa faixa etária, principalmente a questão de jogos, desenhos do YouTube e atrelá-las às habilidades da BNCC. A BNCC traz bastante habilidade voltada para rede social, para internet, né? Tanto que, por exemplo, no terceiro ano tem criação de blogs, né? Essa é uma questão difícil de responder, porque assim, depende muito da realidade, né? Então, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje cedo. Como a gente está, eu sou professora de uma rede municipal, uma turma de terceiro aninho. Como a minha rede fez? A gente manda as atividades para a direção imprime as atividades para os alunos, marca um dia com os pais vão até a escola, retiram a atividade impressa, e a gente criou um grupo no WhatsApp com os pais das crianças para ir orientando esses pais em relação à execução dessas atividades. Hoje cedo, a hora que eu entrei no grupo, que eu entrei no WhatsApp, entrei no grupo da minha sala para conversar com os pais, estava uma discussão tremenda, porque eles não têm um celular disponível para a criança, muitos não estão com acesso à internet, e que eles acham um absurdo a escola ficar cobrando que a criança tenha acesso à internet. Então, como que eu vou trabalhar, por exemplo, eu ia mandar, a gente estava trabalhando tirinhas, então eu ia mandar algumas tirinhas da Turma da Mônica para as crianças fazerem a leitura no celular. Como que eu vou mandar, vou exigir dos pais, eu vou cobrar dos pais esse tipo de atividade, sendo que, tipo, é um celular, que nem uma mãe colocou para mim, ela tem um celular na casa e são 4 pessoas estudando, tendo aula remoto. Então, tipo, o celular não dá conta nem das aulas e nem de ser celular da família, né? Então, tudo depende da situação. Mas se é uma situação favorável, a gente encontra bons recursos. A gente chama até de objeto de aprendizagem, né? E o MEC tem até algumas estruturações de alguns objetos que ajudam nesse processo aí da alfabetização. Acredito que, como eu disse no início, né? Acho que nós estamos todos nos reconstruindo em relação à prática pedagógica aí, né, Miriam? E aí, a questão da tecnologia, o nosso professor César, especialista em tecnologia na educação, César está ajudando aí em 3 palestras, então, mas ele nos ouve quando nós falamos o nome dele. Exatamente. Não pode falar mal do César, gente. Isso. Ah lá. Então, o César nos ajuda bastante na questão da tecnologia na educação. Então, falando de tecnologia para o infantil e para os anos iniciais, Amanda, nós temos aí um leque de possibilidades e também de reflexões, né? A gente tem algumas referências, até da própria saúde, para que que a gente precisa evitar as telas para crianças até 2 anos, então a gente precisa pensar como a educação infantil está usando a questão da tecnologia, né? É necessário fazer essa reflexão do que a Miriam pontuou, né? Da necessidade de cada um, da pontualidade de cada família, porque tá todos ao mesmo tempo precisando do mesmo recurso, e como que a gente pode, até a questão emocional também, né, das crianças, a gente precisa também refletir, é bem o que a Miriam disse acredito que é bem o que a Miriam disse no início, né? A gente precisa pensar em como está acontecendo esse processo em casa, né, Miriam? E aí, cada professor conhece, né, os seus alunos e as suas famílias, e como isso pode ser direcionado. O que a gente está vivendo é uma situação ímpar, né? Assim, nenhum lugar do mundo passou pela situação que todos nós estamos vivendo, né? Só que, assim, a gente tem alguns agravantes, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o ensino em casa é permitido, né? Lá já acontece o homeschooler, né? Que algumas pessoas chamam, né? Então, lá eles já têm uma estrutura, eles já têm pesquisas e eles já têm propostas para esse ensino familiar, esse ensino domiciliar.
aqui no Brasil a gente não tem realidade sobre isso. Tanto que se a gente for fazer pesquisa sobre isso, a gente não encontra praticamente nada sobre o assunto, né? Então, tudo que nós estamos vivendo agora é muito novo na educação. E aí a gente tem o agravante da nossa realidade como um todo, porque o país é muito grande, né? Não tem como o MEC lançar uma normativa para o país como um todo, porque a nossa realidade aqui, por exemplo, nós somos privilegiados de estar em um momento como esse, né? Porque muitos, você vê as notícias, né? O estudante está sentado na calçada do lado do açougue, pegar o Wi-Fi para conseguir fazer a atividade, né? O outro está se juntando para fazer doação de computador para os estudantes, porque aqueles estudantes não têm acesso, não têm computador, não têm celular, enfim. Então, é muito amplo o nosso país, né? E tudo é muito novo. Então, muitos pesquisadores falam que, tipo, o que a gente está fazendo não conta como ensino, que como que eu vou avaliar a aprendizagem sistemática desses nossos alunos nessa fase? Porque é a família que está ali com o contato direto com a criança, principalmente as crianças nas séries iniciais. Como que eu vou saber se o meu aluno de fato está aprendendo? Como que eu vou fazer essa avaliação? É tudo muito novo, são muitas questões, são muitos. E a gente precisa ir observando e torcer para que isso acabe logo. Até Porque na. o nosso foco maior tem que ser no depois, porque assim, essas crianças elas vão voltar para a escola. E aí elas vão voltar para a escola com questão do emocional, como você colocou, né? Mexido, porque são aí 3, 4 meses nesse afastamento e nessa situação, e aí tem aquelas crianças que estão convivendo com a perda de um parente por causa do Covid, a questão financeira da família, muitos pais perderam o emprego por causa da situação atual, então como essas crianças vão voltar para a escola? Né? E a questão da aprendizagem, como que a gente vai adaptar depois todo esse nosso plano de ensino? Então, vai depender muito da discussão de cada rede de ensino, né? Então, não dá para a gente afirmar um padrão, uma resposta. Então, vocês estão aí na região de Penápolis, precisa ver qual vai ser o procedimento da realidade de vocês aí. Eu estou aqui na região de Araraquara, São Carlos, aqui é completamente diferente da região de vocês. Então, por exemplo, onde eu trabalho, a gente recebe famílias que vêm do interior do Nordeste para plantação, para lavoura, e agora em maio, junho, muitos começam a chegar. E tem gente chegando, tem gente indo, tem gente que não vai ter emprego porque reduziu a plantação, enfim. E essas crianças vão para onde? A minha turma tinha 30 alunos, 5 já pediram transferência. Nossa. Então, não sei o que está acontecendo, como vai acontecer, para onde eles vão, é tudo muito incerto, né? Há uma questão socioemocional muito forte, né? E aí a BNCC traz também, e precisa ser trabalhado isso, não só na língua portuguesa, mas em outras áreas, a questão das nossas emoções, das emoções das crianças. Então, a gente precisa pensar nessas habilidades específicas para a alfabetização, entrelaçadas a elas, as questões emocionais das nossas crianças, essas competências socioemocionais, a gente precisa também trabalhar. Então, acredito que nós conseguiremos, né, dentro do que você disse o que o professor precisa trabalhar, a questão sistemática, explicitamente, dirigida e coerente. Então, pode ser que nesse processo remoto a gente não consiga esse eixo completamente, mas a gente não pode se esquecer que a gente tem a questão emocional, que é muito forte, que determina muitas vezes, né, a questão da aprendizagem da criança, para a gente não se cobrar tanto também enquanto professor, né? E nem da família, porque nem muitos pais estão trabalhando normalmente, então eles entram às 7, saem às 6 da tarde, e enfim, vai fazer essa tarefa, ou vai fazer esse acompanhamento com essas crianças, que horário? Muitos não têm esse tempo, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Sim. Eu estou vendo que a Mônica fez a colocação aqui em relação às crianças de inclusão. O que eu estou vendo o pessoal fazer que dá muito certo é o plano de ensino individualizado, e aí você pensar em habilidades menores. Então,
pequenos planos, né? Então, tipo, essa semana a gente vai trabalhar só as vogais. Então, fazer um plano pequeno, com um tempo determinado e com o passo a passo tudo certinho, porque assim favorece a interação com a família, né? Porque se a gente tem uma linguagem, né? A gente tem uma estrutura, a gente entende o nosso plano de ensino, a nossa proposta. A família não tem esse conhecimento, né? Então a gente precisa colocar o passo a passo mesmo, né? O step by step ali, né? Todos os passos, todo o procedimento certinho. Então, primeiro, faça isso. Segundo, faça isso. E pensar em todos os detalhes, né? Então, desde o material que vai precisar naquele momento, até o tempo aproximado, um local que é adequado. Então, tudo isso a gente precisa colocar no nosso planejamento e colocar nessa proposta ali do plano de ensino individualizado. Então, pensar em pequenos objetivos, pequenas propostas, é melhor do que eu colocar um objetivo grande e a gente fracassar no meio do caminho. Bacana. O plano individualizado é bem bacana. O pessoal da PAI trabalha, né, com o plano individualizado, dá muito certo. E é uma ideia aí para trabalhar, Mônica, falar com o coordenador da escola, né, com o diretor, para organizar isso pode ajudar muito, tanto o aluno quanto vocês, né, da equipe pedagógica. O Valdir também está colocando que passa com a situação semelhante com o 4º ano aqui em Penápolis, quando você pontuou a questão da aprendizagem das crianças, isso, né, Valdir? A Mônica bem participativa. Obrigada, viu, Mônica, pela participação. Diz que você é muito simpática e esclarecedora. Obrigada. É mesmo, Mônica. Na tecnologia, tem que buscar alguma alternativa, porque que nem na escola que eu trabalho, a alternativa que a gente encontrou foi essa, né? Da gente mandar atividade para a direção imprime, tira xerox, tira cópia da atividade lá na escola, e aí, o que ela fez? Ela fez uma escala, então cada dia da semana uma série que vai lá na escola retirar atividade para não ter aglomeração, e enfim, né? Então, foi essa alternativa que a gente achou. Mas, para estar próximo ali da criança, a gente não tem um canal, né? Algumas escolas aqui da região estão utilizando rede social. Mas se eu não consigo nem conversar com os pais no WhatsApp, que dirá que a criança acesse uma rede social. Sendo que tipo, os alunos de 6, 7, 8 anos, muitos não têm rede social, né? Como que eu vou colocar um conteúdo numa rede social? É complicado mesmo. Mas A Amanda está dizendo que a questão da internet, né, no nosso país é mais complicada também. Além do valor ser alto, a gente tem uma qualidade muito ruim, né? Por exemplo, se a gente pegar uma internet móvel, dependendo da região que a gente está, ela não funciona direito, né? Como que eu vou mandar um vídeo, a gente vai fazer um momento como esse com uma internet ruim, né? Fica complicado. A Gisele colocou, o Valdir também, do acesso à tecnologia para o estudo remoto. Meus alunos não têm internet ou celular, é o que a gente estava comentando, né? E na verdade, Valdir, nós estamos lidando também com uma questão de política pública no nosso país. A questão sanitária trouxe à tona outras diferentes dificuldades aí que o nosso país apresenta, né, Miriam? Sim, sim. Desde a BNCC, né, por exemplo, uma das habilidades que eu tinha que trabalhar no primeiro bimestre com os meus alunos era a construção de um blog. A escola que eu trabalho não tem laboratório de informática. E os meus alunos, a maioria, não tem computador em casa. Eu vou construir um blog onde? Na lousa, com giz e apagador. Então, questão de... É uma diferença muito grande no nosso país, né? Quando a gente tem escolas com lousa digital, escolas fazendo parceria com o Google Classroom, etc., a gente tem essa nossa realidade de chão de escola ali, de lousa e giz. A Gisele está pontuando, está pedindo sugestões de pesquisas nessa área relacionada à política. A política. Sugestão de pesquisa nessa área, a gente ainda não tem nada muito efetivo,
Mas se ela pegar a política nacional de alfabetização, no final, ela tem algumas referências, que são as referências que foram utilizadas para a elaboração da fundamentação teórica. Então, na própria política, ela já tem algumas referências em relação a isso. Talvez ajude. Lembrando, mas eu acho... Pode falar. Lembrando que você colocou lá no início do chat, do bate-papo, Isso. O link para vocês terem acesso ao caderno da política, tá? Ao documento. Eu vou colocar aqui no chat algumas referências que estão na política, que é para dessa área do processo da aprendizagem da leitura e da escrita, que vocês encontram no Brasil traduzido e que é relevante na área. Deixa eu só pegar aqui, gente, só um minutinho. A maioria é livro, mas tem alguns artigos também, ou então vocês pegando o nome dos autores, dá para pesquisar alguma coisa na internet depois. O Valdir está dando uma sugestão aqui para aula na pós de políticas públicas em educação. Nós iremos levar, tá, Valdir? Obrigada. A sua ideia e a solicitação. Estou à disposição. Agora são 21 horas e 43 minutos. Nós vamos finalizando por aqui para não ficar pesado. Apesar que é um assunto tão bacana, né? E nós não sabemos se todos são profissionais da educação e estão atuantes, né, Miriam? Mas refletir sobre educação, principalmente a questão da alfabetização, para nós que trabalhamos nessa etapa da educação básica, nós ficaríamos aqui horas. Eu falo bastante para os meus alunos, né, meus colegas, eu falo bastante. Então, é uma característica de todo professor, né? Acho que sim. Nossos agradecimentos mesmo, Miriam, muito obrigada. Faço minhas palavras dos participantes, né? Você foi muito clara e muito pontual. Acho que, né, para o professor coordenador do nosso curso de pedagogia na FUNEP, Renato Costenaro, acho que a gente pode marcar outros momentos reflexivos, quem sabe pessoalmente, né, daqui a algum tempo com o pessoal da pedagogia e aberto também para o público da nossa cidade. Mas foi muito oportuno, né, esse encontro, muito bacana. Nossos agradecimentos a todos que participaram. Miriam. Gente, obrigada pela paciência. Eu falo rápido, né? E a gente se empolga para falar das coisas que a gente gosta, né? Obrigada pela atenção de vocês. Edmário, César, obrigada pela companhia. Só desejo sucesso a todos. Se cuidem. Muito álcool em gel. Olha lá, falou o nome do César, ele aparece. Aciona o botão. Gente, muito obrigada. César, obrigada, viu, César? Você é um super parceiro aí na questão da tecnologia, não só para FUNEP, não só para a pedagogia, mas como para a FUNEP. Valdir, Marilu, a Virgília, Poliane, a Maísa que acabou de sair, a Lili, a Valdirene, a Gisele, a Amanda, a Miriam, né? Falei o nome da Miriam, achando que era outra Miriam. A Mônica, que participou, Super Mônica, participe mais. E tem outros temas, outras discussões e reflexões que estão sendo promovidas pela FUNEP. Então, participem, se inscrevam. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Vai ser um prazer ter você conosco. César? Peguei uns bons pedaços da reunião e adorei a fala da Miriam. Parabéns, Miriam. Obrigada.
Gente, Paulo. boa noite. Boa Tudo noite. de bom. Tchau, tchau.